Quero convidar-vos a irmos para a Palavra de Deus. A Igreja tem estado a falar acerca da família e eu gostaria de, com a Bíblia aberta, falar-vos acerca de família também. E vou convidar-vos a abrir num texto que, na primeira impressão, pode até parecer estranho o que é que ele nos tem a ensinar acerca da família. Vamos ao segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Livro do Êxodo, no capítulo 10. Êxodo, capítulo 10. E vamos ler do verso 8 até ao verso 11. Êxodo, capítulo 10, do verso 8 até ao verso 11. E diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 10, 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do Faraó. E este lhes disse: Ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? E respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes o Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e às crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Então, quero chamar a atenção dos irmãos, porque nós lemos estes versos e o livro do Êxodo, estando no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia de Moisés, quando nos conta esta história, a preocupação não é, de facto, diretamente nos ensinar acerca da família. Esta passagem, e já vamos relembrar um pouco o contexto dela, a sua maior preocupação não é necessariamente dar indicação aos crentes acerca do modo como nós devemos ser família. Mas a verdade é que deste texto, neste contraste que existe entre o povo de Israel a querer sair do Egito, nós vamos ver neste contraste valores que nos falam acerca do que a família é e do que a família deve ser aos olhos de Deus. E como sei que ao longo deste tempo, durante este mês de maio, uma das coisas que tem estado também em causa neste estudo da palavra é compreender alguns dos nossos desafios de 2022, por estranho que pareça, esta saída do povo de Deus do Egito pode ensinar-nos a nós, que somos famílias cristãs, hoje em 2022, independentemente de estarmos no Brasil ou de estarmos em Portugal. Deixa-me só falar numa pequena diferença, até porque o pastor Judy Clay mencionou, que explica assim, uma pequena distinção que existe entre o meio evangélico em Portugal e o meio evangélico no Brasil. Como o pastor Judy Clay mencionou, eu não sei se os irmãos sabem quantos portugueses há no mundo. Deus foi misericordioso e fez com que não houvesse muitos portugueses no mundo. E nós somos cerca de 10 milhões, mais ou menos. Mas em 10 milhões, a percentagem de crentes evangélicos é de facto baixa. O que significa que, dependendo da maneira como são contados, porque, como sabem, as sondagens depois nunca são propriamente exatas, depende dos critérios, mas há quem ache que os evangélicos em Portugal poderão ser cerca de 1%. Há outros mais otimistas que, se contarem todos os evangélicos, os bons, os maus e todos, que eles podem ser um pouco mais, mas que dificilmente chegarão a entre 3 e 5% na análise mais otimista. Eu não sei se os irmãos sabem,
as estimativas feitas acerca de quantidade de evangélicos no Brasil, mas é muito superior. Portanto, o Brasil terá cerca de 210, mais de 210 milhões de pessoas, e calcula-se que os evangélicos aqui no Brasil possam chegar, se não estiverem já, contando com todos, os bons, os maus, todos juntos, cerca de 30% da população. Isso é cerca de, para cima de 60 milhões de pessoas. São 6 vezes Portugal. O que significa que a comunidade evangélica é no Brasil muito grande, ao passo que a comunidade evangélica é em Portugal muito pequena. O que é que isso significa na vida de um pastor quando ele tem a oportunidade de vir de Portugal para o Brasil? De um modo geral, não sei porquê, mas as pessoas no Brasil ouvem os pastores. E é por isso que é difícil para mim não querer pregar muitas vezes. Porque eu aqui, quando falo, as pessoas ouvem. E em Portugal eu bem posso falar que ninguém me vai ouvir. E então é por isso, para explicar ao pastor Júlio Clay, quando o português vai ao Brasil, ele tira a barriga de misérias. Percebem? Fala para um grupo grande, por exemplo, este grupo em Portugal seria considerado já uma igreja grande em Portugal, então é por isso que me falta a contenção. Quando eu vou para o Brasil eu não consigo dizer não. Eu consigo no Brasil a alegria que em Portugal me levaria, em 2 semanas no Brasil eu consigo tirar a alegria que em Portugal me levaria 30, 40 anos, talvez. Por isso, apenas para explicar. Tendo dito isto, eu espero que os irmãos participem na minha alegria ao longo do tempo que vamos passar juntos, porque é de facto para mim muito bom estar convosco, mas tenho de aprender quando venho ao Brasil a passar a ter uma agenda mais curta, é verdade. Porque hoje serão 3 vezes que estarei a pregar. Mas vamos lá à palavra de Deus. Eu gostaria que vocês pudessem colocar os vossos olhos de volta ao texto, e a primeira coisa que eu quero esclarecer é que, ao falarmos do valor de família num contexto de saída de cativeiro, não quero que fiquem com a ideia que o paralelismo é entre família e cativeiro. Embora muitas vezes esse possa ser o nosso sentimento quando passamos por algumas das agruras da vida de família. Mas neste momento, e vamos voltar a colocar os nossos olhos no texto, eu gostaria que os irmãos pudessem folhear um pouco as vossas Bíblias, até para se recordarem do momento que estava a acontecer. Portanto, nós estamos no capítulo 10, voltem um pouco para trás, vão folheando. Claro que este é aquele momento em que quem tem Bíblia mesmo consegue. Quem tem esses aparelhos pode andar assim, mas não é bem a mesma coisa, não é? Os crentes que trouxeram a Bíblia, folheiem lá, porque é diferente. E olhem lá para trás, para se recordarem do momento que estava a acontecer. Moisés estava numa audiência com o faraó, com Moisés estava Arão, e 7 pragas já tinham sido lançadas por Deus, através de Moisés, sobre o povo egípcio. O objetivo destas pragas era que o poder de Deus fosse demonstrado em intensidade, em castigo mesmo, para que eles fossem libertados da tirania do faraó. Era suposto, era este o plano de Deus, que Moisés, ao voltar ao Egito, trouxesse de volta o povo de Israel, que estava escravizado lá há 400 anos. Então, recordem algumas das pragas. As águas tinham-se tornado sangue, rãs tinham invadido o Egito. No Brasil é rã que se diz também, certo? Eu sei que há muita mais diversidade de animal no Brasil do que há em Portugal, e eu sei que há até o sapo é parente da rã, certo? Não estou a falhar, mas eu sei que há sapos incríveis no Brasil, não tanto aqui, mais no Nordeste, mas uma vez numa entrevista com os irmãos do Brasil do Nordeste, eles me falaram no sapo cururu, seria o sapo cururu, que é um autêntico monstro, é um monstro.
E as pessoas diziam que é possível um sapo-cururu entrar em casa. Se um sapo-cururu entrasse na casa de alguém na Europa, nós chamávamos o exorcista. É uma coisa horrível, mas isto apenas para dizer, imaginem o modo como Deus estava a libertar o seu povo. Pode parecer bizarro para nós. Nestas pragas havia símbolos que transmitiam que, por muito poderoso que o faraó fosse, Deus tinha poder acima do poder do faraó. Então, as águas tinham se tornado sangue, as rãs tinham invadido o Egito, piolhos, tinha havido uma praga de piolhos, tinha havido uma praga de moscas, a peste tinha se estendido aos animais, as úlceras tinham afligido todo o povo e a saraiva também tinha vindo. Era este o ponto em que se estava na audiência que nós acabámos de ler no capítulo 10 do Êxodo. Portanto, 7 já tinham surgido. Imaginem-se na posição do faraó, a cada crise nova que aparecia. E sabem uma coisa curiosa, quando nós lemos este texto, é que há avanços e recuos da parte do faraó. E esta é uma das ocasiões em que o próprio faraó dá um avanço, mas que depois volta a recuar. Deus continua a ameaçar o faraó com uma nova praga, desta vez seria de gafanhotos. Ainda haveria a praga das trevas e, finalmente, a praga da morte dos primogênitos. Deus não brincava para cumprir os seus propósitos e ele estava a demonstrar que, por muito poderoso que o faraó pudesse parecer, por muito poderosos que os deuses do Egito pudessem parecer, o poder de Deus era superior. Então, entre a 7ª e a 8ª praga, parece que o faraó se convenceu que mais valia deixar o povo ir. Parece que o faraó tinha chegado a uma conclusão: talvez seja melhor colaborar com Moisés e Arão. E por isso recebeu-os nesta audiência que nós acabámos de ler. E quer ouvir, o faraó queria ouvir as condições que Moisés e Arão tinham para a saída deles. E por isso a conversa acontece. Agora, volta a colocar os teus olhos no verso 8, 9 e 10, porque dependendo da tradução, nem sempre é fácil compreender até o tom da conversa. E eu vou voltar a ler estes versos, mas numa tradução portuguesa, de Portugal mesmo, que é uma tradução chamada A Bíblia para Todos, que tenta fazer uma tradução mais dinâmica. Os irmãos sabem, a tradução mais dinâmica é quando, em vez de ser tão rigoroso com os termos propriamente ditos, se tenta fazer uma equivalência mais com as expressões. Essas traduções têm suas virtudes, têm suas desvantagens, mas neste caso até pode ajudar um pouco. Então, vou voltar a ler o texto nesta tradução. No verso 8, o faraó diz: podem ir adorar ao Senhor vosso Deus. Diz-me quais são os que têm de partir. Quais são as pessoas que tinham de partir para que eles pudessem ir adorar o povo de Deus. Ao que Moisés respondia: temos que ir com as nossas crianças, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, e levaremos as nossas ovelhas e os nossos bois, pois para nós é uma grande festa em honra do Senhor. Ao qual o faraó tinha respondido: então que o Senhor vos acompanhe, mas eu é que não vou deixar-vos ir com as vossas crianças. Vê-se bem que estão mal intencionados, diz esta tradução. Não, vão apenas os homens para adorar o Senhor como têm pedido. E com isto tinha expulsado Moisés e Arão do seu palácio. Portanto, a circunstância era esta. Parecia que o faraó ia ceder, mas quando ele ouve as condições que Moisés e Arão trazem, ele diz: não, se é para ir todos, então não vai ninguém. O que nos informa que a lógica de Moisés e Arão, e é essa lógica que eu hoje quero partilhar convosco, era a lógica de: ou vamos todos, ou não vai ninguém. Ou vamos todos, ou não vai ninguém. Uma vez ouvi um pastor pregar sobre este texto, o pastor Daniel Lopes, lá de Portugal, e ele resumia precisamente neste princípio. Falando sobre o valor da família cristã, ele resumia neste slogan: ou vamos todos,
ou não vai ninguém. E quando nós falamos na família, quando nós falamos no casamento, na origem da família, a lógica é precisamente esta. Ou estamos todos ou não está ninguém. Porquê? Porque no casamento, quando uma família começa, nós não estamos juntos por causa um do outro. Eu estou casado com a Ana Ruth, este ano é o ano que nós vamos comemorar no mês de julho, no dia 20 de julho, vamos comemorar 20 anos de casamento. E uma das coisas interessantes é que em 20 anos, uma coisa que fica mais clara para nós é que, sim, quando nós quisemos casar, nós queríamos casar porque queríamos estar juntos, mas nós sabemos hoje, na nossa experiência, que aquilo que nos mantém juntos nem sequer é a vontade que eu tenho de estar com a Ruth e a vontade que a Ruth tem, um pouco menor, de querer estar comigo. Nem sequer é isso que nos mantém juntos. Porque o casamento não é fundamentado na vontade que as pessoas têm de estar juntas. Claro que nos parece bom que essa vontade exista, não é? E parece-nos bom que pessoas que não querem estar juntas não estejam juntas no casamento. Mas o casamento, na perspectiva cristã, a base da família, não se fundamenta nisso. Fundamenta-se num desejo de comunhão, naquela companhia entre marido e mulher, comunhão última com Deus. É aí que está a base daquilo que a família é. Por isso mesmo, a família, aos olhos da Bíblia, é uma coisa sagrada. E a companhia é uma coisa tão sagrada como a família é. A companhia, a comunhão. E reparem, não é casual que quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, dá recomendações aos maridos e às mulheres, não é casual que o apóstolo Paulo use a figura do casamento que existe também entre Cristo e a Igreja. Porque o que o apóstolo Paulo estava a dizer, dando até indicações bem práticas para o dia-a-dia das pessoas casadas, é que a base do casamento, o princípio que está por detrás do casamento, é a própria união entre Cristo e as criaturas que Ele redime. E por isso é que ele até diz, grande é este mistério, falo de Cristo e da Igreja. Isso significa que a comunhão, esse encontro, a companhia é uma coisa fundamental para nós cristãos. A companhia é uma coisa sagrada para nós cristãos como princípio de família. Logo, quando a pessoa se casa, eu não sei se provavelmente há muitos irmãos podem estar aqui até com mais experiência de casamento do que eu. E eu não sei como é que vocês recordam o dia. Daqueles que são casados, não sei como é que vocês recordam o dia do casamento. Mas, por exemplo, eu e a Ruth, quando recordamos esse dia, que foi quase há 20 anos, tem sempre uma certa piada. Por exemplo, nós casámos numa altura onde ainda se gravava o casamento em cassete VHS, diz-se assim também no Brasil, cassete VHS, e já existia DVD, portanto, mas já tínhamos um cassete do VHS e DVD. Nós vimos a gravação do nosso casamento quantas vezes, Ruth? 2 vezes? A primeira e a última, não é? E a edição, a montagem é tão... Eu não sei qual seria o melhor termo no português do Brasil, mas é assim tão... envergonha-nos. Nós proibimos os nossos filhos de ver a gravação do nosso casamento. Talvez... Eu sei que os valores de produção no Brasil, os casamentos no Brasil são uma coisa muito séria, eu sei. São grandes produções. Os irmãos não levem a mal que eu confesso isto. Eu às vezes vejo fotografias de irmãos do Brasil, eles estão tão caprichados que eu nem os reconheço. E não levem a mal, isto agora é o meu cinismo europeu a vir ao de cima, mas eu até fico com receio. A pessoa casa tão bonita que no dia a seguir deve ser uma desilusão. É tudo tão belo no Brasil, os casamentos são tão perfeitos, são tão Hollywood. Então, o nosso casamento não foi assim. Até porque eu estava lá e, portanto, não dava, se eu estava lá já estava a estragar alguma coisa, mas
quando nós vemos aquela gravação, nós evitamos que os nossos filhos vejam. Mas porquê que eu estou a dar este exemplo? Uma das coisas interessantes é que quando eu e a Ruth olhamos para a gravação do casamento, eu acho que existe no nosso espírito uma certa convicção de, nós pensamos assim, nós não sabíamos mesmo o que é que estávamos a fazer. Mas sabem que a coisa curiosa é que é suposto que assim seja. Sejam sinceros. Se tu soubesses bem o que o casamento era, qual era a probabilidade de casares? Estando a dizer isto, não me interpretam mal. Eu não estou a dizer que o casamento é uma via dolorosa. Mas também é uma via dolorosa. Por isso é que nós, quando vamos, nós, aqueles que já somos casados há mais tempo, quando nós vamos a casamentos, pelo menos isto lá em Portugal acontece, há sempre um riso meio cruel quando vamos assistir ao casamento de alguém, não é? Eles estão todos bonitos, mas eles nem sabem o que é que lhes espera, não é? Pelo menos eu tenho esse tipo de sentimentos. Vejo-os todos bonitos e... Espera só um pouco, que tu vais ver. Porquê? Porquê é que eu partilho isto com os irmãos? Porque, de facto, aquilo que está na base de um casamento não é a consciência que os noivos têm daquilo que vão fazer. No aconselhamento que nós damos lá na igreja, muitas vezes, esta é uma das coisas partilhadas por mim, pela Ana Ruth e pelas outras famílias pastorais, que é, ninguém casa por estar pronto para casar. A família não está baseada, a família cristã não está baseada numa capacidade prévia para. Porque se nós só pudéssemos ser família quando estamos preparados para ser família, nós nunca seríamos família. Porque quando nós nos tornamos família, nós não estamos a receber um prémio, nós estamos a receber uma promessa. E como estamos a receber uma promessa da parte de Deus, nós próprios prometemos coisas um ao outro. Já repararam na contradição que é uma pessoa, que foi o que aconteceu comigo e com a Ana Ruth. A Ruth tinha 25, eu tinha 24, quase 25. Nós naquele dia, já pensaram na ousadia que é o nascimento de uma família? A pessoa diz assim, sem experiência nenhuma de casamento. Eu nunca tinha estado casado antes, a Ruth nunca tinha estado casada antes. E nós enchemos o peito e dizemos assim, eu prometo que vou ser-te fiel. Dá vontade de rir. Sei lá eu nunca fui fiel antes, eu nunca fui casado antes. Sabem que também é isto que afasta hoje as pessoas do casamento. A pessoa pensa assim, sei lá eu o que o casamento é, eu não vou prometer uma coisa na qual não tenho experiência. E é por isso que em grande parte as pessoas vão deixando de casar e vão experimentando estar juntas antes de casar, que não é o plano de Deus, porque o plano de Deus não é que o início da família seja a afirmação da nossa capacidade, mas o plano de Deus é que o início da família seja a afirmação da nossa crença que Deus é fiel. E é por isso que quando nós damos o primeiro passo para nos tornar família, nós fazemos uma promessa. Nós não constatamos a nossa capacidade. Nenhum casamento começa dizendo assim, eu sou fiel. Mas o casamento começa assim, eu prometo que vou ser fiel. E para fazermos uma promessa dessas, nós dependemos de um poder que é superior a nosso. Esse poder, curiosamente, brota da experiência que é a companhia. Por isso, nos casamentos mais tradicionais, costumava dizer-se, e creio que no Brasil não seria diferente, a pessoa era fiel em 3 condições distintas. Lembram-se? Na pobreza e na riqueza, quando fazia a promessa, na saúde e na doença, e na alegria e na tristeza. Para um pouco e volta a pensar nessa afirmação. Que ousadia! Eu, quando casei com a Ruth, nunca tinha sido rico. Também nunca tinha sido pobre. Mas disse à Ruth, Ruth, eu vou ficar contigo quando for rico, se for rico. Vou ficar contigo quando for pobre, se for pobre. O que é que eu sabia de riqueza e pobreza? Nada. E prometi à Ruth que ia ficar com ela. E ela prometeu-me a mesma coisa. Eu virei-me para a Ruth, diante de uma Bíblia aberta com um pastor, com uma congregação diante de mim, e disse, Ruth, eu prometo que vou ficar contigo
se tu estiveres doente ou se estiveres saudável. Até então eu só conhecia a Ruth saudável. Ainda hoje, graças a Deus, já passámos por algumas coisas, mas no geral Deus tem-nos dado a bênção da saúde. Eu sei lá como é cuidar da minha esposa sem ela estar saudável. E no entanto eu prometi que ia ficar com ela. E ela prometeu a mesma coisa. Eu, quando em 2002 disse à Ruth, Ruth, eu vou ficar contigo, eu disse-lhe que ia ficar com ela, quer eu estivesse feliz, quer eu não estivesse feliz. Quer ela estivesse feliz, na alegria, quer ela não estivesse feliz na tristeza. Meus irmãos, é muito difícil nós ficarmos ao lado de alguém quando essa pessoa não está alegre. Deus tem-nos vindo a ensinar isso. Já pensaram na ousadia das promessas que nós fazemos no início de uma família? Mas nós não as fazemos porque sabemos que vamos ser capazes. Nós fazemos essas afirmações porque sabemos que Deus nos dá a capacidade de as fazer. Por isso, quando nós nos casamos, nós estamos a dizer adeus às pessoas que somos naquele dia. O início da família não é tu prolongares quem és. É tu olhares para ti mesmo e dizeres assim, eu só não vou chegar. Porque acreditem, se eu continuasse a ser o Tiago de 24 anos, oh meus irmãos, o Tiago de 44 anos não é grande coisa. Mas o de 24 era bem pior. Sério. E provavelmente o mesmo acontece convosco para aqueles que estão casados há algum tempo. Nós podemos hoje ainda não ser grande coisa, mas no passado provavelmente seríamos pior. Porquê? Porque à medida que nós estivemos juntos um com o outro, marido e mulher, nesse processo de companhia, o Espírito Santo renovou a nossa personalidade. Sabem como é que se chama um casamento onde marido fica igual ao que era quando casou e mulher fica igual ao que era quando casou? Sabem como é que se chama um casamento em que o marido fica o mesmo que era no dia em que casou e que a mulher fica a mesma que era no dia em que casou? Sabem como é que se chama um casamento desses? Chama-se divórcio. As pessoas que querem ficar na mesma não ficam juntas. As pessoas que querem ficar iguais não resistem ao casamento. Porque quando há um choque, o marido vai querer ficar igual e a mulher vai querer ficar igual. O que é que acontece com pessoas que querem ficar iguais? A companhia quebra-se. É o divórcio. É o que acontece quando eu não estou pronto a ir, não com base na minha personalidade, mas na personalidade de Deus. Então reparem, eu sei que pode parecer estranho estarmos a tirar estas conclusões tantas deste texto, mas era este princípio que estava aqui a ficar claro. E ao aproximar-me do final desta mensagem, uma das coisas que quero é tentar aplicar este conceito de companhia, de família, aos dias que nós vivemos hoje em 2022. O que nós acreditamos é que, de certa maneira, quando nós vemos o contraste da família cristã com o entendimento do mundo, é como se estivéssemos diante do sistema do Egito. É como se estivéssemos diante do sistema da Babilónia também. São sistemas que olham para o relacionamento entre as pessoas de uma maneira completamente diferente. Se tivéssemos de resumir muito, nós diríamos que o sistema do Egito, ou o sistema da Babilónia, o sistema do cativeiro, os sistemas que colocam o povo de Deus preso, os sistemas que querem tirar ao povo de Deus a sua liberdade, vamos usar esta linguagem assim. Um dos princípios do sistema do Egito que nós víamos aqui na cabeça do faraó é que para ele era normal que uma família vivesse separada. E deixa-me dizer, no Brasil 2022, será normal que uma família viva separada. Será normal que qualquer coisa possa separar o marido da mulher. Queres exemplos? E eu não conheço o Brasil como eu conheço Portugal, mas acredito que a experiência não será muito diferente. Por exemplo, em Portugal é tão comum que o dinheiro seja uma coisa que muitas vezes separa o marido da mulher. Uma oportunidade profissional que possa implicar uma separação. Claro que nós vivemos circunstâncias, enquanto cristãos, onde às vezes um casamento
Provisoriamente pode significar que o marido, ou porque há uma mudança e o marido vai à frente, possa significar provisoriamente uma separação, mas essa separação física tem mesmo de ser provisória. Porquê? Porque o princípio da companhia, o princípio da comunhão é sagrado. Para o sistema do Egito, para o sistema da Babilónia, não é sagrado estar junto. E a profissão pode ser uma razão para separar as pessoas. Quando nós olhamos para o sistema do Egito, quando nós olhamos para o sistema da Babilónia, qualquer razão se pode tornar uma razão para separar aquilo que Deus juntou. Qualquer razão. E era precisamente o oposto, o valor oposto que Moisés estava a partilhar diante do faraó. Nós não nos casamos, a família não nasce até que haja dinheiro. Nós não nos casamos, a família não nasce até que haja saúde. Nós não nos casamos, a família não nasce até que haja felicidade. Não. É precisamente a afirmação oposta. Nós ficaremos quer haja saúde, quer não haja. Nós ficaremos quer haja dinheiro, quer não haja. Nós ficaremos quer haja alegria, quer não haja. Porque a companhia é sagrada, a comunhão é sagrada. Ou vamos todos, ou não vai ninguém. No princípio bíblico, as pessoas casam-se, afirmando que permanecerão juntas até que, como é que se costuma dizer nos casamentos? Até que a morte os separe. Até que a morte. Já pensaram na força? Já pensaram na força dessa afirmação? É uma coisa impressionante. Quando nós fazemos um casamento hoje no sistema do Egito, no sistema da Babilónia, é uma coisa impressionante aquilo que está a ser afirmado. Quando um pastor oficia o casamento e diz até que a morte os separe. Uau! Já pensaram? Significa que o Tiago teria de morrer para ter a liberdade de deixar de ser o marido da Ruth. Por isso é que quando o apóstolo Paulo está a falar em Efésios 5, isto é impressionante, ele diz, este mistério é muito grande, porque o casamento é tão importante para nós, que ele está modelado segundo o relacionamento que existe entre Cristo e a sua igreja. Sabem, permitam-me dizer isto à parte, também é por isso que nós não nos vamos dar a casar, como Jesus explicou, nós não nos vamos dar a casar do outro lado da ressurreição. Eu não sei se isto vos deixa animados ou desanimados, mas de facto quando nós ressuscitarmos não vamos estar casados. Porquê? Porque o casamento aqui é o treino para o melhor casamento de todos, que é o entre Cristo e a Igreja. Quando tu és chamado a estar casado, porque Deus chama pessoas a não estarem casadas, e essa vocação é tão boa ou melhor, como o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios 7, mas quando tu és chamado a estar casado, tudo o que é bom no casamento, tudo o que é bom na família é apenas um aperitivo do casamento entre Cristo e a Igreja. E é por isso que do outro lado já não vais ser casado, porque o casamento dos casamentos é entre Cristo e a Igreja. Logo, a experiência de nós estarmos juntos, quando somos família, é um treino para a eternidade. Nós estamos a treinar para a eternidade. Nas glórias que o casamento tem e nas coisas difíceis que o casamento tem também. Agora reparem, é aqui que eu quero terminar, porque falei-vos da importância de companhia nesta circunstância até algo inusitada, na audiência de Moisés e Arão com o faraó, nesta história tão cativa a nossa imaginação, esta história da libertação do povo do Egito. E uma das coisas que partilhei convosco, queridos irmãos, foi precisamente dizer-vos que a família não nasce no poder das pessoas que nela se congregam. O poder da família não está nas pessoas que são parte da família. O poder da família cristã está na promessa. A palavra promessa para nós deve ser uma palavra que suscita sempre a nossa maior atenção. Porque quando falamos em promessa, estamos a falar também em aliança, estamos também a falar em pacto. E estamos a falar na coisa mais importante de todo o universo, que é a origem de todo o universo, que é a palavra. A palavra, o verbo.
o Verbo que se fez carne. Porquê é que a companhia é sagrada para os cristãos? Porque sagrada foi no processo do nosso Senhor não só nos ter criado, como ter estado entre nós. Jesus, que é o Verbo que criou todas as coisas, João capítulo 1 explica isso, nada do que existe existiria se não fosse Jesus. Tu que estás aqui podes já ter fé em Jesus. Mas mesmo que não tenhas fé em Jesus, tu deves a Jesus a tua existência, porque Jesus é o Verbo que dá origem a todas as coisas. Deus diz e as coisas existem. E esse Verbo, que não só estava com Deus, como diz João 1, esse Verbo era Deus e ele veio até nós. A promessa fez-se pessoa. Lembras-te da primeira vez que distintamente nós lemos essa promessa no Velho Testamento? Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 15, quando é dito que, lembram-se no processo de confronto com o pecado de Adão e Eva, a serpente poderia, como é que era? Poderia morder o calcanhar do filho da mulher, mas ele, o que é que faria? Ele pisaria a cabeça da serpente. E esse texto é muitas vezes chamado o proto-evangelho. Essa promessa fez-se pessoa. É isso que nos junta aqui, neste mesmo domingo. A promessa fez-se pessoa. É por isso que para nós as promessas são sagradas. A promessa não tem a ver com a tua capacidade, mas tem a ver com a capacidade da pessoa que Jesus Cristo é. E é por isso que a família é um projeto de Deus que, tal como Jesus, experimenta o sofrimento. Sabes, uma das coisas interessantes, e às vezes até algo contraditórias, e quero ser cuidadoso ao dizer isto, mas uma das coisas interessantes, mas algo contraditórias, é quando nós transmitimos, quando nós como cristãos queremos transmitir a importância do casamento a partir de uma ideia de felicidade. Cuidado. Claro que o casamento traz felicidade, mas do mesmo modo como Cristo, feito pessoa, quando encarnou por nós, teve de sofrer, do mesmo modo como Cristo não foi poupado do sofrimento, a tua família não vai ser poupada de sofrimento. Por isso, cuidado quando julgas que convences alguém das virtudes do teu casamento a partir das imagens da tua felicidade. E nós hoje, os irmãos concordam comigo, nós hoje com as redes sociais, a pessoa vai e está a ver, eu às vezes cedo e vou lá ao Instagram e estou a ver, é só felicidade, não é só felicidade. E nós sabemos que é uma grande mentira. Os casais, eu até sei de histórias de casais que vão tirar aquelas sessões fotográficas, que às vezes eles estão a odiarem-se, a tirar aquelas fotografias, a discutir, mas depois aparece aquele desfile de fotografias, famílias perfeitas, e nós a esbanjar felicidade, esbanjar felicidade, esbanjar felicidade. Se há felicidade que Deus te dá na tua família, aproveita isso como um dom. Mas tu não te esqueças que a promessa, quando se fez pessoa em Jesus, passou pelo sofrimento. E significa que o teu casamento também vai passar por sofrimento. E significa que quando tu estás a passar por sofrimento, tu não estás a ser amaldiçoado. Tu estás apenas a conhecer a mesma realidade da qual nem o nosso Senhor Jesus foi poupado. E isso deve dar-te esperança, para tu saberes que quando a família passa por dificuldade, isso não é sinal que ela tem de acabar. Isso é apenas sinal de que tu estás a ser transformado de acordo com Jesus Cristo. Isto deve levantar-nos. E é por isso que o melhor exemplo do poder da promessa de uma família está em Jesus, que foi a maior promessa consolidada. A promessa, a palavra, fez-se carne, habitou entre nós. O mistério é grande. E, como Paulo dizia, falamos de Cristo e da Igreja. A nossa união, os nossos casamentos, eles existem para ser um reflexo do amor perfeito que Deus sente pela sua Igreja. Portanto, quero animar-te dizendo, os desafios da família são muitos. São difíceis.
O mundo não te vai ajudar. Tu próprio não te vais ajudar. Satanás muito menos. O mundo, a carne e o diabo estão contra ti. Mas tu tens de te recordar que da mesma maneira que a promessa se fez carne, homem está à direita do Pai neste momento, do mesmo modo como Jesus passou pelo sofrimento, mas daí glória veio, tu, nas tuas dificuldades, seja o sistema do Egito, seja o sistema da Babilónia, seja o sistema de Portugal, seja o sistema do Brasil, tu sabes que nos sofrimentos que atravessarás, tu tens em Cristo a garantia que vais poder chegar até ao fim. Não está relacionado com aquilo que tu vais ser capaz de fazer. Tu és bastante incapaz, como eu incapaz sou, mas está relacionado com o poder de Deus na escola difícil, mas eficaz da companhia, da união. Que Deus possa fortalecer as nossas famílias. Que Deus possa fazer de nós não um reclame precipitado de felicidades. Qualquer um sabe apresentá-las numa fotografia bonita, mas que Deus possa fazer das nossas famílias um lugar onde a palavra nos está a tornar capazes de chegar até ao fim e podermos ouvir: bom está ser fiel. No pouco foste fiel, no muito serás colocado. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos possa abençoar. Quero ainda orar pela igreja. Vamos orar. Querido Deus, nós reconhecemos que até para fazer as coisas certas, damos por nós com atitudes erradas, Senhor. E uma das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, Senhor, é julgar que Te louvamos melhor escondendo as nossas dificuldades. Ó Senhor, Tu conheces a cada dia para sermos uma família fiel, precisamos de Ti. Não são 20 anos de experiência no casamento que garantem 40. Não é o facto de ontem termos conseguido que significa que amanhã vamos conseguir. E isso só significa que a cada dia, para cada nova prova, nós precisamos de uma nova medida da Tua misericórdia. E é isso que estamos a invocar em nome de Jesus nesta hora também, Senhor, para cada um. Nós oramos por aqueles que são casados, nós oramos por aqueles que não são casados. Ó Senhor, que Tu, na vida de todos, possas transmitir que nunca abandonas os que Te pertencem. E que por isso nós somos chamados a nunca abandonar as pessoas que vêm da promessa que nós fizemos em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-me a mim a ser um bom marido. Ajuda cada um aqui que está comprometido debaixo do casamento a ser fiel. Ó Senhor, e que nessa fidelidade, nessa confiança em Ti, seja Jesus a brilhar, não sejamos nós. Que as pessoas não olhem com admiração para nós, porque nós só podemos chegar ao final de um dia casados porque Tu nunca te descasaste da Tua igreja, Senhor. E que isto, Senhor, seja aquilo que esteja a acontecer nesta amada igreja, aqui no Jardim Botânico, na vida de cada pessoa, no testemunho, no dia-a-dia de cada pessoa, não só quando a igreja está reunida, mas quando ela se dispersa. E que essa graça possa atingir muitos mais. Eu oro esta bênção, Senhor, agradecendo pelo privilégio de estar com os meus irmãos nesta hora. Obrigado porque Tu criaste um reino feito de gente tão diferente, espalhada por todo o mundo. E mesmo quando nós estamos separados de nossa casa por um oceano, nós temos a casa onde o Teu povo se reúne. Eu agradeço-Te por essa benção nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço,